Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estamos começando o nosso primeiro programa Universidade e Comunidade. Esse programa é produzido em parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Câmara Municipal de Araras, em São Paulo. Muito obrigado, é realmente um prazer estar aqui nesse nosso primeiro programa. Nós iremos ao ar, a partir de agora, todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite. O nosso programa tem uma duração de 30 minutos. E depois que terminar o horário eleitoral, nós passaremos, então, para as 20 horas. Como funciona o nosso programa? Esse programa, ele tem o seguinte formato. Na primeira etapa, nós teremos uma discussão entre a nossa banca, que falará sobre temas de interesse da comunidade, e depois partiremos para uma entrevista com um dos nossos professores, com um dos nossos convidados. A grande proposta desse programa é fazer com que haja popularização da ciência. Nós possamos levar à comunidade aquilo que é produzido pela Universidade Federal de São Carlos, mais especificamente no campus Araras. Então está combinado, todas as nossas sextas-feiras estaremos aqui para que nós possamos nos encontrar e discutir um pouco mais sobre o trabalho da universidade que interessa à comunidade. É realmente um prazer a realização dessa parceria, desse programa. Na nossa banca, hoje, nós temos a professora Isabela Bosini. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Prazer, boa noite a todos. A professora participará do nosso programa como entrevistadora e debatedora, não só no dia de hoje, como em outras oportunidades também. Temos também o professor Stefano Verasto. Professor, prazer recebê-los aqui. Prazer é todo meu. Boa noite, professor Josivaldo. Boa noite, professor Isabela. E recebemos também a presença do vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos. Temos a honra de recebê-lo aqui, que veio especificamente para abrir o nosso primeiro programa. Professor, muito obrigado pela sua presença. É realmente um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Josivaldo. Boa noite aos telespectadores e aos colegas aqui. É um prazer estar aqui em Araras. É um prazer estar participando do primeiro programa, que é uma iniciativa muito boa que está acontecendo aqui na cidade de Araras, no campus da UFSCar. Mais para frente nós vamos apresentá-lo com a devida pompa e circunstância, como o senhor merece, tá certo, professor? Mas vamos começar o nosso programa para valer agora com o nosso destaque da semana. Eu vou falar o meu primeiro destaque, e o que me chamou a atenção nesses últimos dias é o chamado autorretrato, ou a praga do autorretrato, que nós temos acompanhado nos diversos meios de comunicação. Ou a selfie, como se diz em inglês. O que tem acontecido? Toda tecnologia, quando ela chega até nós, ela traz muitos benefícios. No caso do acoplamento, vamos dizer assim, do celular com a câmera fotográfica, nos permite um universo quase em tempo real. Né? Isso é muito positivo, a imagem captada de uma forma com tanta frequência. Porém, como todo benefício tecnológico, nós temos um efeito colateral. E esse efeito colateral, neste caso específico, chama-se selfie. Por quê, meus senhores? Selfie de defunto, selfie de velório, selfie de cumprimentos ao dono do morto, tenha lá paciência também, né? Como nós vimos nesses últimos dias. As pessoas perderam a comedição. Eu acho que a questão da selfie traz dois aspectos, o narcisismo, né, e o quanto as pessoas são inconvenientes, tá certo? Isso deveria ter uma certa comedição. Para você que nos assiste, está em casa, menos, pelo amor de Deus, menos, porque, de fato, isso traz uma certa antipatia por parte de muitos. Professora Isabela, a senhora já fez um selfie hoje? Eu não, obrigada. A gente tem acompanhado várias situações bastante constrangedoras, né? Inclusive de profissionais dentro de hospitais, quando aparece uma pessoa famosa, filmar e se filmar perto da pessoa, é uma situação bastante constrangedora que deixa o paciente numa situação também muito complicada, né? Há pouco tempo, na época da Copa, aconteceu isso em relação ao Neymar, quando ele entrou num hospital, e a enfermeira depois foi demitida. Então,
as pessoas têm que ter uma percepção do que essas relações acabam provocando, né? E pensar sempre no outro antes de estabelecer algo desse tipo, né? É verdade. Eu vi um selfie muito famoso, que foi o do Barack Obama no enterro do Nelson Mandela, junto com a primeira-ministra, acho que da Dinamarca, e esse selfie era acompanhado pelos olhos atentos da Michelle Obama, com uma cara de poucos amigos. Mas é algo realmente que impressiona o quanto as pessoas perderam a mão. E eu estou falando tudo isso, mas eu já fiz selfie também, tá certo? Eu também não sou adepto, mas de vez em quando nós também fazemos. Por que não? Tá certo? Professor Stefano, e seu destaque da semana? Só complementando o selfie, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de fotografia, mas eu não sou adepto do selfie. O selfie é uma coisa que não me agrada, é um tipo de foto que não me agrada. Eu faço bastante, mas não me importando aí com o lugar, ou quem esteja junto, mas às vezes por brincadeira, eu e meu filho de 4 anos, fazendo algumas caretas juntos, mas é o único momento. O resto eu prefiro tirar foto de lugares, de pessoas. Você é fotógrafo de hobby, não é isso? Você... Fotógrafo não, eu gosto muito de fotografia, mas eu tiro foto por hobby, eu tenho essa paixão. Eu precisaria dizer para todos que esse belíssimo cenário que nós temos aqui é uma foto do professor Stefano do nosso campus Araras. Essa foto ficou muito boa, parabéns pela foto. Obrigado, professor. Agora, continuando, né, com o destaque da semana, hoje eu escolhi um tema bastante polêmico e controverso. Na verdade, foi ontem, acabou ganhando repercussão, acabou aparecendo bastante na mídia, que foi a desclassificação do Grêmio da Copa do Brasil. Foi um julgamento de 3 horas e meia, onde o clube foi punido, ele foi multado, e também o juiz, o árbitro do jogo, também foi punido e tem uma suspensão de 45 dias para não apitar durante esse período. O motivo foi uma atitude de racismo contra o goleiro do Santos, o goleiro Aranha, no jogo de quinta-feira da semana passada. Então, assim, a repercussão disso ganhou vários jornais na internet, impressos, eu dei uma acompanhada também no noticiário internacional, também apareceu. Existem duas visões, os gremistas, os torcedores do Grêmio não concordando, dizendo que se fosse clubes maiores, como por exemplo o Flamengo, o Corinthians, eles duvidam muito que acontecesse, que o Grêmio foi pego como bode expiatório. Outros dizendo que o Grêmio, na verdade, não pode ser punido por conta da atitude de alguns torcedores, que talvez seja a minoria dentro da torcida, mas o fato é que aconteceu e a questão do racismo ela é presente, ela não é presente só no nosso país, ela é presente no nível internacional e alguma coisa deveria acontecer. O que o senhor acha disso, professor Josualdo? É a primeira medida mais contundente no futebol brasileiro com relação a esse problema, né? Pelo que eu sei. Sim. Todas as outras vezes eram feitas de uma forma muito complacente, vamos dizer, né? E que essa medida tão expressiva sirva de aprendizado para todos nós, para evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Porque foi algo que realmente chocou muito a todos nós, o episódio. É um absurdo, né? Em pleno século XXI, a gente ter atitudes como essas, né? Em locais, em qualquer local, né? Seria inadmissível em qualquer local situações de racismo ainda em pleno século XXI. Isso precisa ser excluído do nosso cenário o mais rápido possível. Também não seja um fato isolado, né? Que ele seja primeiro e talvez o último para não voltar mais a acontecer, mas se outras situações parecidas voltarem a ocorrer, que o mesmo critério seja adotado. Perfeito. Muito bem. O nosso programa de hoje, ele como é um programa inaugural, é para quase uma homenagem, ou uma homenagem à universidade. É onde nós trabalhamos, onde nós estudamos e nós nos orgulhamos tanto dessa instituição. Na Idade Média,
os clérigos eram detentores do conhecimento escrito e os artesãos eram detentores do conhecimento laboral. A fusão desse processo de conhecimentos, a união disso, criou as universidades. Coincidência ou não, a própria Idade Média, nessa época, entrou em declínio, a partir dessa criação. O Estado, como nós conhecemos hoje, né, também surgiu nessa época. E, para todos nós, você que está em casa, nós que aqui estamos, tivemos um processo de transformação enorme da sociedade por conta disso. Muito mais do que o que as pessoas, no seu dia a dia, conseguem imaginar. A transformação da história da humanidade passou por esse processo. A primeira universidade, como nós conhecemos, a Universidade Ocidental, foi a Universidade de Bolonha, né? Há controvérsias em relação a isso, mas que fique caracterizado como tendo sido da época, em torno de 1100. A primeira universidade no Brasil surgiu em 1909, quer dizer, 800 anos, um pouco mais de 800 anos depois, a universidade chega ao Brasil. Inclusive, há quem diga que demorou muito, né? Demorou muito. E a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, tem 44 anos, né? O Campus Araras, com 24 anos, no próximo ano teremos uma bela festa comemorativa. Para falar sobre universidades, nós recebemos aqui o vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos, o professor doutor Adilson Jesus Aparecido de Oliveira. Ele é físico, graduado, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos, é professor do Departamento de Física e um grande entusiasta do setor de comunicação da universidade, até por isso que nós o convidamos também. Professor, é uma honra recebê-lo aqui. Boa noite. E sobre universidades, o que o senhor pode contar para nós, a sua experiência? Novamente, boa noite aos colegas aqui, aos telespectadores. É um prazer estar aqui, é um prazer participar dessa interessante iniciativa que está sendo feita aqui no campus da UFSCar, na cidade de Araras, né? Eu posso comentar um pouco em cima do que o próprio Josivaldo já estava falando aí, do nascimento da universidade lá na Idade Média e a universidade que hoje chega aqui no século XXI, nós temos uma grande distância, né? A universidade, antigamente, ela era um foco, um lugar muito fechado, com acesso a poucas pessoas para ter o conhecimento, para ser detentoras. E hoje a gente pensa, principalmente aqui no Brasil, uma universidade que possa ser mais democrática, mais acessível à população. Uma vez que o conhecimento é a mola de transformação da nossa atual sociedade, né? Nós passamos de um estágio que era o estágio agrícola, o estágio industrial, e hoje a gente vive uma sociedade do conhecimento. Uma sociedade onde não apenas a gente tem que adquirir os conhecimentos, mas também, ao mesmo tempo, estar produzindo continuamente os conhecimentos. Então, esse é um dos papéis fundamentais da universidade. Não só a formação de pessoas, a formação de profissionais, a formação de pesquisadores, mas também o desenvolvimento de novos conhecimentos, o avanço de novas tecnologias e também o desafio de levar esse conhecimento a outras pessoas. Professora Isabela, você estudou na Unesp de Rio Claro, né? Na Unesp. Você, ao estudar na Unesp de Rio Claro e estar na Universidade Federal de São Carlos, isso deve fazer com que você tenha muita benefício, né, do ponto de vista profissional, por ter vivido universidades diferentes, né? Sim, sim. Inclusive também o mestrado eu fiz em outra instituição, na UniMep, em Piracicaba. Então, poder passear por todas essas instituições amplia, né, a visão que a gente tem de universidade. E uma das coisas que me chama bastante atenção na UFSCar, que eu gostaria que o nosso vice-reitor comentasse, é a questão da extensão universitária, né? Então, a gente sabe que a universidade ela está em cima de um tripé, né? Pesquisa, ensino e extensão. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco como é que está sendo feita, entendida e incentivada a extensão universitária dentro da UFSCar.
Bem, nesse aspecto, a UFSCar ela sempre esteve na vanguarda na questão da extensão universitária, né? Ela sempre foi um dos aspectos muito fortes dela, principalmente por estar talvez inserida aqui nessa região do estado de São Paulo, e a gente sempre conseguiu fazer isso um diferencial da universidade. Então, a gente tem atividades de extensão que são de largo espectro. A gente tem desde atividades que envolvem áreas de saúde, áreas de educação, como em áreas tecnológicas, né? A gente pode pegar o exemplo aqui do próprio Araras, né? Que é um lugar onde já nasceu com a extensão muito forte, justamente pelos programas de melhoramento genético de cana, agora com hortaliças, entre outras coisas, onde pesquisas desenvolvidas na universidade, elas são colocadas à população. Então, o importante da extensão universitária é isso, a gente fazer um local onde não somente a gente leva o conhecimento da universidade, ou o conhecimento que a universidade tem apropriado, mas também usa esse espaço como um novo espaço de geração de conhecimento. E a interação com as diversas faixas da sociedade permite desdobramentos muito interessantes. Então, a gente tem muitas teses, dissertações feitas a partir de trabalhos de extensão, trabalhos na área de saúde, principalmente. Acaba o locus da pesquisa, o espaço da pesquisa é o espaço da extensão, é o espaço do atendimento. Então, a extensão ela acaba sendo uma via de mão dupla, né? De você levar conhecimento para a sociedade, mas também a sociedade também traz conhecimento para a universidade. Perfeito. Não nos esqueçamos que o que estamos fazendo aqui é a extensão, né, da universidade, né? A duras penas, digamos, né? Mas vamos fazendo extensão. O importante é levarmos o nome e o trabalho que a universidade faz para o conhecimento da sociedade. De fato, nós podemos tirar, no caso específico de Araras, né? Existe um pouco conhecimento ainda da sociedade, da importância, né, e daquilo que a universidade faz, né? Esse é um desafio muito grande para todos nós, para que a gente consiga quebrar, né, essa barreira. Professor Stefano e sua experiência sobre a universidade, eu sei que você tem uma passagem por algumas outras instituições, como é o caso da Unicamp e outras. Conte para nós um pouco. A minha graduação, mestrado, doutorado, foi todo na Unicamp. Primeiro eu comecei no Instituto de Física, depois eu passei pela Faculdade de Educação. Nesse período também eu fiquei quase um ano e meio na Europa, na Universidade Complutense de Madrid, que também acaba sendo uma das universidades mais antigas da história. E sempre também com algumas parcerias com a Unesp, de Bauru, campus de Ilha Solteira, onde eu acabo desenvolvendo alguns trabalhos de pesquisa junto. Então essa vivência ela acaba sendo bastante grande e abrangente e acaba mostrando mesmo a importância da universidade na sociedade, na comunidade. E até pegando um link do que a professora Isabela falou, porque o tripé da universidade seria trabalhar com pesquisa, ensino e extensão. A Isabela já fez uma pergunta sobre a extensão, o professor falou sobre a experiência da UFSCar, que tem um destaque reconhecido nacionalmente. Mas, por outro lado, também a pesquisa, em relação à pesquisa, a UFSCar também é bem reconhecida, né? Acho que no ranking de universidades da América Latina, acho que das 300 melhores, a UFSCar ocupa hoje a 18ª colocação, né? E entre as 10 melhores universidades brasileiras. E esse ranking é medido o quê? Pelo número de produção e do impacto da publicação científica. Né? Como que é essa produção científica da UFSCar? Esse ranking que eles são feitos em relação às universidades, principalmente olhando a questão da pesquisa, das suas atividades, onde estão os alunos que se formaram na universidade, onde eles estão atuando, eles passam muito por isso. Mas quando você compara a UFSCar com outras universidades, são muito maiores, né? Você colocar a UFSCar entre as 10 melhores do Brasil, uma universidade que tem 1.200 professores, né, 18 mil alunos. Quando você compara com outras universidades brasileiras, como a USP, tem lá quase 80 mil alunos, a UFRJ, a UFMG, são universidades com muito mais antigas, né, que a própria UFSCar, e com muito mais alunos, maiores que a universidade.
Se a gente comparar a produção científica da UFSCar pelo número de docentes que a gente tem, a gente vai ver que esse número, a UFSCar fica numa posição muito melhor nesse aspecto, né? Porque houve sempre um compromisso da UFSCar de que as pessoas que estavam lá, elas tinham que se capacitar e se formar. Então, não é à toa que hoje a universidade tem 99,95% dos seus docentes tendo doutorado. Então, isso faz toda a diferença. Esse é um dos índices mais altos que tem no Brasil. E sempre teve essa questão de tentar fazer o seu diferencial. Então, embora a UFSCar, a sua sede, fica lá em São Carlos, onde já tinha o campus da Universidade de São Paulo, isso, de certa forma, também estimulou a UFSCar a crescer e caminhar junto. Então, a gente tem programas de pós-graduação, vários programas de nível 7 e nível 6 na CAPES, justamente reconhecendo essa excelência que a universidade tem, né? A universidade hoje tem diversos institutos nacionais de ciência e tecnologia, o INCT, são institutos de pesquisa que o CNPq financia na universidade. Tem 2 CEPIDs, que são grandes projetos financiados pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, onde há muita pesquisa desenvolvida, há um impacto muito grande, né? Então, a gente vê esse reflexo tanto na pós-graduação quanto na própria graduação. A UFSCar hoje ela tem mais de 45 cursos de pós-graduação. Então, isso, entre mestrados e doutorados, então isso reflete bastante essa atividade muito forte da pesquisa, né? E hoje a gente tem pesquisa em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, desde a área de saúde, ciências humanas, ciências exatas, agrárias, todas as áreas tem. Então, a UFSCar, ela nesses 45 anos que ela também fará em 2015, mostra esse amplo espectro que ela cresceu. Se nós tivéssemos que citar um calcanhar de Aquiles, não é da UFSCar, as universidades federais brasileiras, no tripé, na tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, é a extensão. Nós temos, dentro da universidade, uma certa dificuldade de fazer com que a extensão caminhe na mesma velocidade com que acontece o ensino e a pesquisa. Existe uma preocupação, claro, dentro das universidades de tentar fazer com que isso caminhe. Uhum. Eu queria convidar vocês três para analisarmos agora a seguinte situação. Começar, obviamente, com o nosso querido convidado. Qual o principal problema das universidades federais brasileiras? Ou pelo menos os principais? Vamos chamar de problema, vamos chamar de desafios da Universidade Federal Brasileira hoje. Antes de falar disso, eu só queria comentar sobre a questão da extensão que o Josivaldo está destacando. Realmente, a extensão na maioria das universidades brasileiras ainda é pouco valorizada. Mas como talvez a própria universidade levou muito tempo para chegar aqui no Brasil, novos rumos da universidade também parece que levam tempo para chegar, né? Então, quando a gente conversa com os nossos colegas, por exemplo, da Universidade da Europa, eu tenho muito contato com o pessoal da Universidade de Paris, por exemplo, a gente vê a grande preocupação que eles estão caminhando nessa questão da fazer a extensão, de aproximar a sociedade da universidade. Eles também têm essa preocupação muito forte. Nos Estados Unidos, há muito tempo, embora as universidades a maioria delas são universidades privadas, não são universidades públicas, mas elas têm um desafio de se aproximar, de trazer, porque lá eles precisam captar recursos, né? Dessa maneira mais direta. Então, a valorização e a importância da universidade dentro da sociedade se torna cada vez mais importante. Talvez, respondendo agora a sua pergunta diretamente, Josivaldo, o maior calcanhar daqueles que a universidade tem é a sua falta de autonomia financeira e administrativa que acaba tendo pela própria estrutura que ela ainda tem, né? Então, embora está na Constituição desde 1988, artigo 207, no qual declara que as universidades têm autonomia didática, financeira e científica, isso nunca foi de fato implementado. Somente a questão da autonomia financeira e administrativa. Então, a universidade ela ainda necessita, né, ela tem muitas amarras, né, envolvidas dentro da própria burocracia que existe na estrutura federal, que é todo um conjunto de leis, onde infelizmente a gente não consegue diferenciar na universidade a compra de um microscópio eletrônico para fazer pesquisa de um tijolo para fazer um prédio, né? Que são coisas absolutamente diferentes, que requerem especificidades e qualificações diferentes. Então, isso é um grande desafio. Por outro lado, a gente vê a experiência das universidades paulistas, que têm a autonomia universitária, e nesse momento elas estão passando
justamente por um problema de que talvez essa autonomia demais levou elas a ter uma situação mais complicada. Em particular, a Universidade de São Paulo, né, como está todo mundo vê na mídia, aí as discussões estão tendo de ter exagerado nos investimentos de salário ou contratação de funcionários. Isso ela deixa, pode ser um perigo de falar, olha, talvez a universidade não tenha que ter autonomia para não acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo nas universidades paulistas, nas universidades do estado de São Paulo. Mas eu acho que ainda, eu considero isso grande calcanhar. A gente tem muita dificuldade de usar recursos, etc., por causa da própria burocracia que é constituída, que isso não é inerente à universidade, é inerente a todo o serviço público, né? A gente cria regras para evitar as coisas, mas elas regras ficam tão rígidas, tão duras, que a gente também não consegue se mexer, né? Então, eu acho que esse é o grande problema, o grande desafio que a universidade tem. Quando a gente fala com os colegas de outros países, eles não conseguem compreender como pode a universidade estar tão amarrada com coisas assim tão básicas, né? Como não poder decidir o que é melhor comprar o equipamento X ou Y em função da qualidade, não, por exemplo, do menor preço. Eu vejo assim um grande desafio aí, puxando um pouco para a minha área, né? A questão da formação mesmo dos professores, né? Dos profissionais da educação, que a universidade se esmera por essa formação. Nós temos aí todo um programa, um plano de formação de docência, agora com a questão do estágio de docência, com programas com PIBID e recebendo verba para pesquisa em educação, que a gente ficou muito tempo sem receber, né? E agora que começa a aparecer. E, ao mesmo tempo, você ter que seduzir os alunos para ingressar na atividade docente com a desvalorização dessa profissão, né? Então, eu vejo que isso é um grande desafio hoje. A gente fica vivendo um paradoxo aí, né? Então, formando bons profissionais que depois não se sentem adequados no local de trabalho. E são tão bons que acabam não ficando... Exatamente, eles acabam desistindo de ingressar, principalmente no sistema público, né? Que, na verdade, seria o nosso maior foco. Stefano. Um desafio que eu tenho notado, na verdade, porque há bastante tempo tenho acompanhado, até pela formação, eu também sou físico, a questão da ciência, ou da aproximação, às vezes, da produção científica, acadêmica, da população de uma maneira geral. Talvez nos últimos anos para cá, programas de divulgação científica têm diminuído essa barreira, mas ainda está distante a produção do conhecimento científico nas universidades para chegar a esse conhecimento ao público de uma maneira geral. Existem alguns esforços que são feitos, né, de maneira belíssima. O professor também tem um projeto de extensão nesse sentido na UFSCar, mas ainda falta bastante combustível para queimar nesse sentido. Eu frisaria duas, o que o próprio professor Adilson já falou. Precisamos achar mecanismos burocráticos para diferenciar um tijolo de um microscópio, porque não dá, é difícil, mas aproveitando carona no que ele disse, né? E o segundo, eu acho que a universidade lida mal com resultados, né? No seu próprio corpo docente, né? Como avaliar esses resultados. Não é lida mal com os resultados, avaliar melhor os seus resultados. É isso. Né? No sentido daquilo que é produzido, né? E sistematizado, colocado à disposição das pessoas, e ao mesmo tempo conferido, né? Haver internamente uma diferenciação maior entre qualitativamente. Acho que a universidade precisa Tem um acompanhamento maior. A universidade precisa disso. Nós precisamos resolver melhor essa questão, mas isso não quer dizer que nós não trabalhemos num local maravilhoso, que tem dado essa grande contribuição para a sociedade. E, professor Adilson, fechamos então para suas considerações finais a respeito, e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, você vem falar a respeito dos seus trabalhos de extensão, porque um pouco antes de começar o programa, ele mostrou um cabedal de coisas que ele faz em relação à difusão da universidade, e todos nós ficamos extremamente curiosos de conhecer mais. Suas considerações finais, por favor.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, me coloco sempre à disposição e, quando for possível, participar, né? Eu acho que a iniciativa de aproximar a universidade da sociedade, dos seus diversos canais, e no caso a televisão é um dos espaços muito interessantes que a universidade deve ocupar, deve aproveitar, né? Trazer as suas experiências, trazer as suas ideias, debater com a população, faz isso crescer, né? Isso valoriza não somente a universidade, a sua missão maior, que é justamente de ser um instrumento de transformação de um país. Uma universidade, não, um país, ou melhor dizendo, ele não se desenvolve sem ter boas universidades, porque não apenas forma boas pessoas, desenvolve o conhecimento, mas também divulga esse conhecimento e coloca ele mais acessível a toda a população. Então, vocês aqui em Araras estão de parabéns por essa iniciativa e contarão sempre com todo o apoio da UFSCar. Muito obrigado. A professora Isabela, foi um prazer. Até a próxima semana. Muito obrigado. Obrigada. Professor Stefano, muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Obrigado, boa noite. O prazer foi meu. Então está combinado. Nossa Universidade e Comunidade volta na próxima sexta-feira às 7h30 da noite. Tchau.